Nós vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus. Nós estamos, se o Senhor nos permitir, esse é o penúltimo sermão no livro de Atos. Próximo domingo, se o Senhor permitir, nós vamos concluir a exposição do livro de Atos. Atos, capítulo 28. Nós vamos ler a partir do verso 11. Atos, capítulo 28, a partir do verso 11. Chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos. Ó Deus Santo, tua palavra que é poderosa, gloriosa, santa, ela é poderosa para transformar a nossa vida. Nós cremos nisso e confiamos nela, no poder da tua palavra, pelo teu Espírito e pela obra que o Senhor é capaz de fazer. Por isso, rogamos ao Senhor, fala conosco, como o Senhor falou no dia da criação, fazendo com que o nada ouvisse e entendesse, e a luz viesse à existência pelo poder da tua palavra. Traga vida, salvação, conforto, ânimo, alegria ao teu povo nessa noite. E exorta a tua igreja para andarmos diante da tua verdade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Existem momentos na nossa vida em que nós estamos passando por tribulações e chegamos a um determinado local ou um determinado destino nesse processo, e que parece que nós vamos ter um pouco de refrigério. E quando nós chegamos a lugares assim, ou encontramos lugares assim, nós não queremos mais sair, nós queremos ficar. Eu lembro muito bem do que os apóstolos que subiram no Monte da Transfiguração com Cristo disseram. Faze-nos tendas para ficarmos aqui. Ora, no meio de um mundo atribulado, no meio de grande sofrimento, e nós encontramos um lugar tão bom para ficar. Faze-nos tendas para ficarmos aqui. Essa inclinação natural do nosso coração, o pedido. Mas o Senhor nos diz que esse não é o nosso destino. Nós temos ainda que caminhar para chegar ao destino. Ainda falta alguns passos adiante. Sem dúvida alguma, eu lembro que quando, na minha juventude, por incrível que pareça, não é? Vocês talvez não acreditem nisso, mas é verdade. Junto com os meus amigos, nós corríamos 8 quilômetros. Isso é fato. Não é desisti dessa caminhada, não é? Mas eu corria 8 quilômetros. E nós, com os amigos, nós tínhamos essa prática. Então, todo sábado nós fazíamos isso. Peladeiro, jogava futebol, e no sábado nós pegávamos e corríamos da nossa casa ali, ali na Lauro Sodré, no centro da minha cidade, para você ter uma ideia, no centro da cidade, corríamos até um lugar chamado, não é, onde tinha uma bica, que era uma cachoeira que ficava entre a cidade e a vila onde moram as pessoas que constroem a hidrelétrica.
Então são 13 quilômetros, não era mais ou menos no meio do caminho. E nós corríamos, não é? E chegávamos praticamente mortos ali. Mas quando chegávamos naquela cachoeira, era um momento extraordinário de prazer, de alegria. Ficávamos horas ali com os amigos. Mas de repente chegava a hora de voltar. Aquela não era a nossa casa. Aquele não era o nosso lugar. Era apenas um refrigério para continuarmos a nossa caminhada. O apóstolo Paulo passou por grandes tribulações na sua caminhada, muitas tribulações, terríveis. Ele tinha chegado em pedaços de madeira na ilha de Malta, escapado da morte, preservado pelo Senhor, ele e toda a tripulação. E chega ali e encontra pessoas de coração aberto que vão recebê-los e dar a eles tudo o que eles precisam. E o Senhor ainda vai salvá-los. E ele vai ter a chance de proclamar o evangelho a eles. E aquele que era o principal da ilha concede a ele tudo o que eles precisam para viajar. Ora, eles passam ali, veja, verso 11, ao cabo de 3 meses... Eles passaram ali 3 meses. Entende? Que período é esse? É o período do inverno. Que era o período que eles deveriam ter ficado. Não ter viajado, mas eles viajaram no inverno. E Deus salva a vida deles. E em Malta Deus tinha um propósito, que era redimir aquele povo. Mas ali ele encontra pessoas que cuidam deles, que vão ajudá-los e socorrê-los. 3 meses de bálsamo e de conforto. Mas ainda não era o lugar que ele deveria chegar. Ele precisava embarcar. Era um lugar de proteção para eles, sem dúvida alguma. Mas não era a casa deles. Não era a casa onde eles deveriam chegar. Eles precisam continuar a caminhada. Interessante que as dificuldades e os desencorajamentos, né, que nós encontramos no curso da nossa vida cristã não deve nos impedir de irmos adiante. As dificuldades e os desencorajamentos que nós encontramos na vida cristã não nos devem impedir de continuar a nossa caminhada. Mesmo quando encontramos por um leve momento de tempo, um leve período de tempo, um curto período de tempo, refrigério, não é o fim. Essa não é a nossa casa. Deus disse a Paulo, você precisa ir a Roma. Interessante que, perceba que a informação, ao cabo de 3 meses, embarcamos num navio alexandrino. Esse navio que invernaram na ilha e tinham por emblema Dióscuros. Perceba, você percebe que você tem 2 navios, lá no texto do capítulo 20, no capítulo 27 de Atos, por favor, versículo 6, veja o texto comigo. Atos 27, verso 6. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Mas veja no verso 2, embarcando no navio Adramatino, que estava de partida para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. E tendo atravessado o mar ao longe da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar.
Interessante. Você vai perceber que 2 navios partiram de Alexandria para a Itália. Um chegou inteiro, porque fez a viagem no tempo certo. E outro chegou aos pedaços em Malta. Foi completamente despedaçado. Interessante que essa bandeira que ele vinha nesse navio, veja a expressão utilizada no texto, né? Eles vinham com uma bandeira nesse texto, no navio, e tinha um emblema de Dióscuros, né? Essa era é uma mitologia em que 2 indivíduos, né, que eram filhos, que eram gêmeos, certo? Eles tinham naturezas diferentes. Veja que como é mitologia, eram filhos da mesma mãe, mas de pais diferentes. Eram gêmeos, eram filhos da mesma mãe, de pais diferentes. Um era imortal, o outro era mortal. Essa a mitologia envolvida nesse emblema. E o que é que acontece com Dióscuros, né? Esses 2 indivíduos, eles vão entrar em atrito entre eles. Só que eles mostram um amor muito grande pelo outro, diz a mitologia. E esse amor é tão grande que a relação entre eles era tão forte que Zeus desce, não é? E diz assim, vendo o relacionamento com eles, concede a ambos a imortalidade. E esses 2, não é? Essa mitologia, essa história desses gêmeos, ela passa a ser como se fosse usando a expressão da nossa cultura, não é? Eles tinham como fosse o protetor dos marinheiros. Eles eram como aqueles que protegem os marinheiros. Perceba que aqui eles trazem consigo uma crença, não é? Eles trazem consigo uma crença. E é interessante que Lucas ele se detém nessa informação, esse emblema no navio. Por quê? Ele está falando de um Deus, não é, que controla a tempestade, que é senhor do mar, senhor da terra, que faz com que ele saia e chegue em um determinado lugar. E de repente ele se depara com essa religião, a religião do acaso, da sorte. E aí da proteção de mitos. Eles vêm e chegam ali. Interessante imaginar, irmãos, certo, que Matthew Henry comenta falando: a experiência, ela é a mestra dos tolos, porque os tolos não aprenderão por meio do ensino, somente por meio do sofrimento e da experiência. Eles dizem, a lógica é, aqueles indivíduos aprenderam que não deveriam navegar nesse tempo. Veja, eles pararam em Malta no meio da grande tribulação, eles só saíram de lá 3 meses depois, porque sabiam que não podiam mais. Se eles navegassem mesmo em outro navio, no inverno, eles não chegariam ao seu destino. Eles aprenderam a lição, daí a informação 3 meses depois. Eles saíram de lá. Em um navio que chega, mas eles chegam em um navio que foi completamente destruído. Esse que chega traz esse emblema, como que na dependência da sorte, chegamos pela sorte. Veja como é sério analisar a vida nessa perspectiva. Perceba como é sério. Primeiro, se você perceber o sucesso daqueles que confiam na sorte, em mitos, em deuses, em anjos, e isso faz com que eles cada vez mais se apeguem a essas coisas. Mas perceba, aqueles que foram em um navio que foi completamente despedaçado, e o navio já não existia mais, mas aqueles homens já não eram os mesmos. Eles foram transformados por Deus. O navio já não era mais, mas aqueles homens já não eram.
os mesmos. Às vezes o Senhor nos conduz assim. E nós analisamos a vida daqueles que não temem a Deus e parece que andam em águas tranquilas. E você tem um navio daqueles que temem a Deus e eles chegam à margem completamente despedaçados. Mas o que sobra disso é o Deus que conduz a história do seu povo pode destruir os navios, levantar mares, produzir, fazer com que bárbaros recebam bem o povo, a fim de transformar a vida dos seus. Isso não é acaso, isso é providência, isso é direção de Deus. O nosso conforto e a nossa segurança não está na tranquilidade do mar, nem na bandeira do acaso, mas está no Deus que governa todas as coisas, todas elas, e nos guia seguramente até o nosso destino. Podemos sair de barco e chegar de canoa. Podemos sair com tudo e chegar com nada. Mas o nosso coração chega cheio da certeza de que o Senhor cuida de nós. Por outro lado, seguir o rumo por um navio que é guiado pela sorte faz com que a tranquilidade desse mar apenas produza no homem o desejo de colocar mais ainda a sua mão dentro desse mundo e amar ainda mais as coisas desse mundo. A tempestade no mar, ela faz com que você arranque a sua mão do mundo e não tenha mais prazer no mundo e busque as coisas lá do alto. Porque você não se apega em nada com segurança, além de Deus. A história desse navio, né? Interessante que nessas palavras podemos dizer a providência de Deus algumas vezes favorece aqueles que lidam com as coisas desse mundo. E Deus vai prosperá-los e vai encorajá-los. E eles vão até cada vez mais se tornar homens mais amantes desse mundo e ter mais prazer nesse mundo. E eles vão colocar o coração nas coisas dessa vida. Até mesmo um homem pecador que abandona o pecado por sua própria força é sinal de grande condenação para ele. Interessante isso. Você vê o indivíduo que diz, eu abandonei tal pecado porque eu tive condições de fazê-lo. Veja, que coisa impressionante. Você vê na televisão pessoas dando testemunho que foram restauradas de algum tipo de vício e elas em nenhum momento atribuem isso à graça de Deus. Elas dizem do seu esforço e do cuidado das pessoas. Perceba que isso aparentemente é força, mas é destruição, porque elas estão dizendo, Deus está dizendo para elas, atolem cada vez mais as suas mãos na arrogância e na soberba, e na ganância dessa vida, e na confiança nesse mundo. Torne-se cada vez mais dependente das coisas desse mundo. Confie mais em você mesmo, confie mais no teu coração, confie mais na tua força. Mas quando o nosso navio é destruído, ele diz, não confie na capacidade dos marinheiros, não confie no mundo, confie em mim, espere em mim. A realidade do que Deus nos conduz nessa narrativa faz com que nós pensemos, ora, esse emblema
não é? Esses gêmeos conhecidos como Castor e Pólux, esses dois gêmeos dessa mitologia, eles são aqueles que protegem os marinheiros. Paulo disse àqueles marinheiros: o Senhor apareceu a mim e disse: eu confio na palavra dele. Perceba, por favor, no mesmo capítulo, no capítulo 27 do livro de Atos, volte comigo, por favor. Quando, no verso 21, ele diz: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio dele, diz: senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Veja, vocês vão perder o navio, mas a vida vai ser preservada. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Verso 25, porquanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo por que me foi dito. Aqueles homens, ele estava dizendo aos homens: confiem em Deus e na sua palavra. Aquele navio que chegava com esse emblema declarava: nós confiamos em mitos e em homens. Interessante quando nós pensamos em verdades como essa. Eles dizem: a nossa confiança repousa na sorte. A igreja diz: a nossa confiança repousa em Deus. De que adianta, irmãos, chegar com um navio inteiro e perder a sua vida? Eles chegaram sem navio, mas com vida. O Senhor já havia dito isso no Evangelho de Mateus. Aquele que perder a sua vida vai ganhá-la, mas aquele que quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. A nossa vida repousa nas mãos do Senhor. E nós podemos ter seguros de que nem um fio de cabelo cairá, se não for da vontade de Deus. Nós não dependemos da sorte, nem do acaso, mas da palavra de Deus. A sequência da narrativa, no verso 12, diz: tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias. Não é? Interessante, eles ficam ali pelo menos 3 dias. Certamente algumas coisas deveriam ser colocadas ali, ou deixadas, ou desembarcadas. Era um navio mercante, um navio de negócios, né? Lembre-se que foi dito no domingo passado: não havia navio como esses de cruzeiro que levava pessoas. O navio era um navio de comércio e as pessoas viajavam nesse navio. Então, eles tinham um determinado objetivo. Por isso, eles param e ficam ali 3 dias a negócio. Verso 13: donde, bordejando, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Pediram que ficasse com eles 7 dias. Interessante, não é? Um certo comentarista disse que a preocupação desses irmãos, perceba que na chegada deles, não é? Especificamente o verso 14, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. Foi assim que nos dirigimos a Roma.
7 dias. Eles queriam adorar a Deus com Paulo. Eles queriam passar um dia do Senhor com eles. Eles queriam ouvir a pregação da palavra 1, 2, 3, 4 vezes. Eles queriam ser instruídos no Evangelho. Ora, esses que saem dos naufrágios, esses que são restaurados pelo Senhor, são esses que vão instruir e ensinar a igreja e trazer conforto à igreja do Senhor. Paulo vai trazer conforto a esses irmãos. E lá nesses irmãos que escutam a palavra de Deus, como ela é descrita no texto, não é? Essa é a nossa grande preocupação, irmãos. Os irmãos, eles recebem uns aos outros e desejam estar uns com os outros. Interessante que são duas informações associadas com a mesma verdade em 2 versículos, em regiões diferentes, mas o foco de Lucas é muito claro. No verso 15 ele diz: tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, né, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio. E as 3 vendas, vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Irmãos deveriam achar uns aos outros. Deveriam guardar comunhão uns com os outros. Como, eu não sei se já tiveram essa experiência na vida. Se você estiver em uma outra nação, em outro país, pessoas que falam uma outra língua que não é a sua. Quando você encontra pessoas que estejam onde você estiver e encontra pessoas falando a sua língua, parece que você encontrou um irmão. Você não sabe quem é essa pessoa. Você nunca viu essa pessoa em canto nenhum. Mas ele é identificado pelo idioma, pela língua. Fizemos tantos amigos só por causa do idioma. Quando encontrávamos nos lugares falando a nossa língua. Nós deveríamos ter a mesma sensação quando encontramos um irmão. Encontrei alguém que fala a minha língua. Eles desejavam estar na companhia do apóstolo Paulo. Lá no caso, na primeira parte, 7 dias pediram para ficar com ele. Queriam ficar com eles pelo menos um dia do Senhor. Mas ele fica ali exatamente como foi ordenado. Interessante, quando eles pensam, nós precisamos estar aqui para poder ouvir a pregação e ouvir o Evangelho. Você começa a pensar o resultado dessa viagem e como que nessas necessidades nós começamos a dar valor àquilo que é essencial. O navio foi destruído, a vida foi preservada, os irmãos são destacados. Encontrar os nossos irmãos é a maior alegria que um cristão pode ter. Mas o texto descreve de maneira ímpar o que o encontro com os irmãos em Roma trouxe para Paulo. Veja, primeiro falou o que aqueles irmãos sentiram quando viram Paulo e desejaram ficar com ele com 7 dias. Por outro lado, quando ele chega em Roma, os irmãos ouviram falar de Paulo, que ele estava chegando, e eles foram atrás dele e se encontraram com ele ali. Quando eles encontram Paulo, veja o que Paulo faz. No final do verso 15. Dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Interessante. Muitas pessoas chegavam em Roma e muitos chegavam apoteoticamente. Os grandes imperadores entravam na cidade com grande glória
Mas estava chegando um homem ali que vinha trazendo a glória do Evangelho. Em um navio de negócios, um navio de comércio. Ele vinha chegando ali. Eles ouviram falar da fama de Paulo, aquilo que Deus tinha feito por meio dele, o serviço que Deus tinha realizado por meio dele, o bem que ele tinha feito ao reino de Cristo no mundo, e quantas almas haviam crido na pregação do Evangelho por meio dele. E ele tinha se tornado pai de numerosas pessoas. Ouviram falar do sofrimento dele, como Deus o restaurou e o salvou, como Deus mudou a vida dele, e eles então desejavam vê-lo. E eles mostravam a ele todo respeito. Ele entra em Roma pelo porto, e alguns irmãos vão recepcioná-lo. Assim como Cristo, quando entra em Jerusalém. Esse é o poder do Evangelho. Não está na pompa e na glória das coisas desse mundo. Não está na glória de um navio, nem na força de um governo, mas está no poder da palavra de transformar a vida dos homens e restaurar a sorte das pessoas. Interessante notar, irmãos, que Paulo tinha escrito há muito tempo uma carta àquela igreja de Roma, talvez a mais excelente das cartas, a carta aos Romanos. Ele não apenas tinha expressado a bondade para com eles, mas ele deu muitas instruções a eles. Em retorno, eles mostram muito respeito para com ele. Eles foram se encontrar com Paulo. Ele está entrando ali um embaixador do reino de Deus. E ele tem uma entrada pública. Embora ele fosse um prisioneiro, veja, a glória não estava na situação que ele se encontrava. Ele era um prisioneiro e proclamava a libertação dos pecadores por meio da obra da redenção. Era esse homem que vinha chegando, era essa glória que vinha adentrando a cidade de Roma. O apóstolo Paulo, ele deu graças a Deus por ver os irmãos. Eu dou graças a Deus por ver os irmãos. Você não pode atribuir a sorte. O que aconteceu com eles em Malta, o que aconteceu na cidade anterior e o que acontece agora na Itália, não se pode atribuir isso ao acaso. Paulo deu graças a Deus. Ele reconhecia que Deus era quem estava no controle daquilo ali. E nós temos que reconhecer a mão de Deus em toda a nossa caminhada, em todo o cuidado que Ele nos proporciona em meio à caminhada. As perdas, os sofrimentos, os confortos que Ele vai concedendo ao seu povo no meio da caminhada. Nós temos perdido de vista a gratidão ao que Deus tem nos concedido. E isso certamente era um grande pecado. E Paulo fugia disso. Ele estava chegando em Roma. Eles queriam estar próximo de Paulo. Mas Paulo diz: graças te dou, Senhor, porque o Senhor me concedeu irmãos
no meio dos meus dias tão difíceis. Graças te dou por esses irmãos. Nós perdemos a nossa gratidão quando passamos por tribulações e esquecemos das coisas tão boas que o Senhor tem nos dado em meio aos nossos dias difíceis. O cuidado dos amigos para conosco, o que Deus fez por meio da igreja na vida de Paulo. Paulo dá glória a Deus por isso. A generosidade e a civilidade daqueles que cuidaram dele, e Paulo disse, veio das mãos do Senhor. Não tenha dúvida disso. Quando nós estamos longe, em lugares distantes, no mundo, e nós nos encontramos com aqueles que, mesmo em lugares estranhos, mas que levam a Cristo, o nome de Cristo, que temem ao Senhor e que servem ao Senhor, nós deveríamos elevar os nossos corações aos céus em ações de graça, dizendo, Senhor, obrigado pela bênção de estar com os meus irmãos. Ora, isso, irmãos, é o contrário que tem acontecido nos nossos dias, no que se chama hoje de igreja dos desigrejados, aqueles que não têm mais prazer na comunhão dos santos, aqueles que querem ser crentes isolados, sozinhos, na sua casa, porque não há igreja para eles. É estranho pensar dessa forma, tendo em vista que a igreja é lugar de conforto e de cuidado. E no meio da tribulação, estar com os irmãos é o melhor lugar para se estar. É tão interessante isso, que eles são encorajados. Paulo diz, na última parte do verso, sentiu-se mais animado. O seu espírito foi elevado. A sua melancolia foi arrancada. Agora ele pode entrar em Roma como um prisioneiro, mas feliz, porque ele entrou primeiro por meio da igreja. Ele ia se encontrar com aqueles que provavelmente talvez fossem matá-lo. Mas antes desse momento, o Senhor permite que ele chegue a irmãos que vão amá-lo e valorizá-lo. Nós queremos ouvir o que você tem para dizer. Ele ia se encontrar provavelmente com Nero, e as loucuras dele já eram conhecidas. Mas o Senhor traz esse conforto para Paulo. Ele encontra irmãos. É um encorajamento para aqueles que estão viajando para o céu. Nós estamos fazendo uma viagem para o céu. E nessa viagem para o céu, nós vamos passar por muitas tribulações. Que bênção os irmãos. Que alegria a igreja. Que satisfação ver a face dos irmãos. Que bênção a comunhão dos santos. Nós estamos rumando ao céu, irmãos. E de repente nós nos ajuntamos com amigos que estão viajando para a mesma cidade. São companheiros do reino. E são membros da Igreja de Cristo, debaixo do senhorio de Cristo. Nós deveríamos dar graças a Deus, poder pertencer à Igreja do Senhor. É estranho pensar que a alegria de um crente é a companhia de pessoas que não temem a Deus. É estranho pensar
que um irmão tem mais prazer com os homens que não amam a Deus e têm negócios no mundo, alegria nesse mundo, mais do que na presença dos irmãos, diante do Senhor. É estranho pensar. Porque lá fora você não tem conforto, lá fora você não tem alegria verdadeira. Somente em Cristo, na igreja do Senhor. Matthew Henry, comentando esse texto, diz: essa é uma boa razão daquilo que aconteceu com Paulo. Nós deveríamos mostrar respeito com aqueles que proclamam a palavra. Sem dúvida alguma. Deveríamos encorajá-los nas suas lutas. Ele ia chegar em Roma. Ia passar por grandes tribulações. Diante dessa expressão, a nossa certeza e a nossa alegria como igreja do Senhor é toda essa viagem que começou no dia da conversão de Paulo. Toda essa viagem que vai para Roma, que na realidade ele está indo para o céu. Podermos ter a igreja do Senhor que nos abençoa. Qual é a maior bênção dessa geração, irmãos? É o poder do Evangelho que liberta homens e os transforma em irmãos. Interessante que no livro de Atos ainda, veja que essa palavra irmãos, ela tem uma força tão grande no livro de Atos. Veja, especificamente no capítulo 16, não é? Livro de Atos. O capítulo 16 ele tem 3 histórias bem intrigantes, não é? Nós não vamos avaliá-las, nós já falamos sobre elas, mas só relembrando bem. O apóstolo Paulo começa a viagem levando Timóteo com ele. E Paulo chega na cidade de Filipe e ali uma mulher chamada Lídia e toda a sua casa foi convertida ao Senhor. Logo em seguida, a cura de uma jovem adivinhadora. Provavelmente ela foi salva e certamente ela foi redimida pelo Senhor. E depois eles são presos por causa disso, Paulo e Silas. E na prisão, o carcereiro é salvo. Pessoas de diferentes, todos eles numa mesma região, na mesma cidade. Pessoas de lugares e histórias diferentes. Lídia e sua casa, uma mulher adivinhadora, possuída por demônios, e um carcereiro e toda a sua casa. Quando Paulo foi solto, diz o texto sagrado, final do capítulo 16, verso 38, ele diz assim: os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e isto ficaram possuídos de temor, porque Paulo disse: eu sou cidadão romano e vocês me condenaram sem me julgar. Vocês já estavam prontos a me executar sem que eu passasse por nenhum tribunal. E eles ficaram com medo, eles ficaram com temor, quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas. Relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Veja o que Paulo foi fazer. Tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Veja, a casa dela passou a ser um lugar de adoração. Foram para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. O conforto do apóstolo Paulo não é simplesmente animar o ego dele, mas ver o poder do Evangelho. Aqueles que ouviram o Evangelho agora estão unidos numa igreja, adorando ao Senhor. E eles confortaram Paulo em meio à grande tribulação. Sim, eles alegraram o coração dele. Sim, eles disseram a ele da alegria de ter ouvido o Evangelho e como Deus o usou para salvá-los.
E ele então sai dali confortado, dizendo: Deus salvou os seus eleitos nessa cidade. E agora pessoas distintas, de histórias distintas, são chamadas de irmãos. Esse é o conforto, alegria nessa caminhada. Fomos salvos pelo Evangelho de Cristo e feitos filhos de Deus, irmãos em Cristo. Deveria haver prazer, mesmo nas nossas diferenças, em poder ver os nossos irmãos e nos alegrarmos, e termos prazer em estar com eles. Essa é a bênção da igreja. Esse é o privilégio do povo de Deus. Não há pompa, não há glória desse mundo, mas o poder do Evangelho. A nossa esperança não está na sorte, a nossa confiança está na palavra de Deus. A nossa sorte não depende de azar, não depende de mitos, nem de santos, nem de anjos. A nossa vida depende de Deus. E nós confiamos nele. E entregamos a nossa vida a ele. Juntos, nós estamos viajando para o céu. Ajudemos-nos uns aos outros nessa caminhada. Confortemo-nos uns aos outros nessa caminhada, até adentrarmos a Cidade Santa. Porque certamente lá não haverá sofrimento, nem choro, nem dor, nem angústia. Viveremos eternamente na presença de Deus. Como lemos hoje em Apocalipse 21, Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E teremos todo o conforto provindo do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Deus santo e bondoso Senhor, cheio de misericórdia, nós te damos graças por tua palavra e pelo teu socorro para conosco. Rogamos, ó Deus, a tua bondade quando ouvimos a tua palavra e somos desafiados, ó Senhor, a confiar nela, no teu domínio, no teu governo, na tua direção. Ajuda-nos como igreja a cuidarmos uns dos outros, a fim de podermos, com segurança, com conforto, com ânimo, com alegria, nas lutas de cada um, termos, ó Deus, o conforto vindo do Senhor nos dias de tribulação. Agora, ó Deus, tem misericórdia daqueles que não te conhecem, ou daqueles que pensam em igreja como sendo um clube social, ou até mesmo, ó Deus, como sendo um lugar onde eles podem escolher ir ou não ir. Alguns até preferem ficar em casa. Ó Deus, certamente esse não conhece ainda o Senhor, porque uma das marcas do salvo é ter prazer na igreja do Senhor, porque viveremos eternamente com os nossos irmãos na tua presença, não isoladamente, mas em comunhão uns com os outros. Abençoa a tua igreja, fortaleça o teu povo e anima aqueles que vivem no pecado desse conceito de viver isolados em si mesmos. Que o Senhor os ajude a entender a necessidade da igreja e o conforto que o Senhor concede por meio dela. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.
Amém.